Muito poucos animais vivem em casas, e ainda menos sabem como construir um ninho ou uma toca. A maioria, no máximo, faz uso de buracos naturais ou das casas de outros. Mas existem seres extraordinários capazes de tecer fibras vegetais, moldar argila ou desenhar labirintos contra predadores e inundações. Fazer armadilhas é ainda mais complexo e incomum. Ver como certas espécies produzem e usam materiais de construção incríveis. E descobrir que elas aplicam ordem e geometria ao que deveria ser simplesmente orgânico e caótico é comovente, porque nos mostra que não somos os únicos com habilidades para usar ferramentas. Há outros arquitetos no planeta que estão construindo para viver. Os cupins devem ser os insetos mais trabalhadores do mundo. Eles são especialmente ativos à noite. Já faz um tempo que o sol se pôs no Brasil. Um tamanduá está perambulando lentamente entre os ramos das árvores. Ele não tem pressa, não está com fome, ele já jantou. Centenas de furiosos cupins soldados ainda estão agarrados no seu pelo. Uma indicação de que há apenas alguns minutos o pequeno tamanduá atacou sua colônia. Os cupins vão ter que reconstruir as suas paredes rapidamente. Eles têm que remendar os buracos por onde as correntes de ar podem passar. E têm que reconstruir as paredes de sua casa antes do amanhecer, ou vão virar café da manhã para as aves da floresta. Seu material de construção é madeira mastigada, processada em seus intestinos com fezes e sucos digestivos, que secam assim que são colocados na estrutura, adquirindo uma solidez surpreendente que confere ao ninho uma grande durabilidade. Algumas espécies de cupins vivem em árvores. Outras preferem o solo. Desde as planícies da América do Sul e Austrália até a savana africana, os cupins são uma característica constante da paisagem e um elemento essencial para o equilíbrio dentro desses ecossistemas. As torres irregulares que se erguem, imensas torres à escala dos insetos, são cruciais para que os cupins possam regular a umidade e a temperatura, quaisquer que sejam as condições climatéricas no exterior. Estes montes funcionam como enormes unidades de ar-condicionado. De acordo com o clima, os ninhos de cupins podem ser modificados por dentro, abrindo ou fechando galerias e respiradouros para aumentar ou reduzir o fluxo de ar. A estabilidade que estes pequenos engenheiros conseguem nas condições térmicas e de umidade do ninho só é igualada ao que os humanos alcançaram com a nossa mais nova moderna tecnologia e equipamentos. Se eles não vivem numa fortaleza como os cupins, no qual muito poucos conseguem entrar, viver num lugar fixo é impensável na vida selvagem. Acima de tudo, porque isso é muito perigoso. Ir ao mesmo lugar várias vezes ao dia aumentaria consideravelmente o risco de ser detectado por predadores. Deixaria um rastro tão fácil de seguir que a sobrevivência seria impossível. É por isso que a imensa maioria dos animais não tem casa. Além disso, para que uma espécie projete e construa um bom santuário, seguro e estável,
precisa de algumas adaptações evolutivas muito especializadas. Extremidades habilidosas são essenciais para poder cavar ou tecer galhos ou recolher pedras. E também é preciso um manual de instruções que venha incluído com esses genes para o uso dessas extremidades, senão isso deve ser aprendido. As aves também não constroem um lugar fixo para viver. Apenas durante a época de acasalamento são forçadas a se fixar no local do seu ninho. Mas fazem isso por necessidade e durante o menor tempo possível. Elas não gostam disso. A estação em que passam construindo o ninho e depois criando a ninhada é um momento de máximo estresse para elas. Elas vivem com medo constante de serem descobertas. Se sentem observados, abandonam o ninho e até as suas crias. Cada ave, pelo menos cada família de aves, tem o seu estilo arquitetônico próprio e único. Algumas, como o pequeno chapim-rabilongo, constroem com materiais tão sofisticados como teias de aranhas ou musgos. O resultado é um ninho perfeitamente integrado na paisagem. Pode facilmente ser confundido com a própria árvore. Embora o que a espécie quer é passar despercebida, não criar o mais novo design ecológico. Os mergulhões constroem sobre a água. As suas plataformas flutuantes são como caça-barcos. Ficam ancorados nas plantas subaquáticas para não se afastarem. Mas têm que serem capazes de subir e descer, no caso de o nível da água mudar. Caso contrário, isso poderia arruinar todos os seus esforços de reprodução. Então isso é engenharia sofisticada. Alguns ninhos são reutilizados ano após ano. As suas construções são construídas por muitos indivíduos e são frequentemente passadas de pais para filhos. Alguns ninhos de cegonhas são continuamente reconstruídos ao longo de centenas de anos. E podem acabar pesando 1 tonelada, literalmente. Principalmente quando seu local é ainda mais robusto do que uma árvore. Apesar da incrível variedade de técnicas empregadas e estruturas construídas pelas 10.000 espécies de aves, muitas aves optam pela solução mais simples: fazer uso do que a natureza fornece. Um buraco cheio de penas numa árvore é o mais confortável possível. E se construírem a entrada do tamanho certo, ninguém pode entrar para atacá-las. Pode se tornar uma armadilha mortal para o construtor. Ao ter que trazer os materiais para o mesmo local durante vários dias, o construtor se torna muito visível. O trabalho pode complicar até mesmo a capacidade de movimentação, pois alguns materiais de construção são difíceis de transportar e podem ficar presos em coisas por todo lado.
Além disso, a concentração que uma tarefa tão difícil, demorada e cansativa requer torna difícil permanecer em alerta. Quando uma ave trabalha em seu ninho, pode estar cavando sua própria sepultura, e sabe disso, e fica assustada. Mas o medo governa muitos aspectos do comportamento animal e selecionou as melhores maneiras de enfrentar problemas, como o problema da construção. Neste caso, o medo levou evolutivamente as garças de gado a se reunirem em colônias de criação. Rodeadas por outras da sua própria espécie, sentem-se mais seguras. E, de fato, estão. Nenhum predador pode se aproximar deles sem ser visto por pelo menos uma das garças, que toca o alarme que se espalha imediatamente por toda a colônia. A presença de um intruso pode até desencadear um ataque em massa. Por isso, é improvável que qualquer caçador que potencialmente possa se alimentar de crias de garças se atreva a aparecer. Mas mesmo que estejam mais seguros, isso não significa que as aves no poleiro estejam à vontade. O seu grande número proporciona segurança, mas também muita tensão causada por viverem tão perto umas das outras. Cada par de acasalamento procura um local na área comum, e não é raro que mais que um par escolha o mesmo local. Apesar das discussões com os vizinhos, uma das melhores opções para minimizar os perigos durante o período reprodutivo é construir ao lado dos outros, sejam eles provenientes ou não do mesmo rebanho. Algumas aves, como este abetouro, preferem se reproduzir sem ter que aturar outras da sua espécie ao seu redor. Mas elas valorizam não estarem sozinhas e por isso procuram a companhia de garças. A sua estratégia proporciona as vantagens de um poleiro comunitário, mas sem ter que aguentar viver com a sua própria espécie. Não é a única espécie que pensa dessa maneira. Tanto as espécies solitárias como as gregárias se reúnem nas mesmas árvores com o objetivo de alcançar a segurança em número. As taxas de reprodução e sobrevivência desses poleiros são muito altas. E se não tem mais deles, é porque é difícil encontrar lugares que satisfaçam todas as exigências de colônias tão populosas. As águas dos oceanos do mundo são o lar de outros construtores que também se juntam em colônias. Na verdade, os seres vivos responsáveis pelas maiores construções do nosso planeta vivem nos oceanos. Os corais. Os muros formados pelos recifes de coral no mar desempenham um papel semelhante ao das florestas e selvas em terra. Eles fornecem abrigo para a maior concentração da biodiversidade subaquática. Os pólipos de coral vivos são encontrados só na camada superficial da estrutura. Eles são unidos uns aos outros por um copo de carbonato de cálcio que cada pólipo individualmente secreta lentamente ao longo de sua vida. Um pólipo de coral é um animal muito pequeno. É parecido com uma anêmona com um conjunto de tentáculos à volta da sua boca. Durante o dia, o coral se esconde no seu exoesqueleto. Mas à noite, ele emerge para se alimentar de microplânctons. Mas isso é só uma parte da sua dieta.
pois muitas espécies de corais vivem em associação simbiótica com bactérias vegetais e se alimentam de nutrientes que as bactérias fazem com a fotossíntese. À medida que morrem e se desgastam, os esqueletos subterrâneos das gerações de colônias de coral formam uma parte importante da areia do fundo do mar. A areia no fundo do mar é feita de partículas de coral e também de pedaços de conchas. As conchas são uma das formas mais primitivas e comuns de proteção. Como os caranguejos eremitas não sabem fazer conchas, eles têm de roubar a concha de um molusco. O único problema é que a concha, obviamente, não cresce com o caranguejo como a do caracol. Quando um caranguejo eremita come muito e o seu corpo se prepara para mudar para um exoesqueleto maior, tem que procurar uma nova concha que sirva para ele. E este aqui é perfeito. O caranguejo eremita não é um construtor. Entretanto, ele copiou a ideia de outro, mas copiou a ideia de um dos melhores construtores. Ele tem que passar por várias sessões de encaixe antes de decidir qual concha. O tamanho é o importante, mas também como o seu abdômen se adapta ao interior da concha. Mudar para uma nova concha também significa ter que deixar as anêmonas, e isso é muito difícil. Eles são o seu sistema de defesa anti-octopus. Ele tem que considerar esta decisão com muito cuidado. Devo mudar? Ou não? Tá bom, vou mudar. Está decidido. Já não consigo lembrar se este é o novo ou o antigo. Não tem anêmonas aqui. Mas vou ficar aqui por agora. Cada ecossistema leva seus habitantes a fazer certas adaptações evolutivas, dependendo das circunstâncias e das oportunidades que lhes oferece. Os peixes que vivem nos recifes têm tantos buracos e esconderijos disponíveis entre os corais e rochas que nunca tiveram que se esforçar para construir nada. Os peixes em geral, sejam de água doce ou salgada, também não são grandes construtores. Não podem ser, porque suas extremidades são especializadas em locomoção. E isso limita o seu uso para qualquer outra coisa. No máximo, os peixes conseguem usar a boca para limpar, empilhar areia ou remover obstáculos ao preparar um local para fazer o ninho durante o período de reprodução. E além da pouca versatilidade das suas barbatanas, o movimento da água prejudica a estabilidade e durabilidade de qualquer construção neste meio líquido.
Talvez seja por isso que tão poucas espécies de peixes acham que vale a pena perder tempo construindo uma casa. As coisas são muito diferentes para este peixe, no entanto. É um peixe pulmonado. Poderíamos considerá-lo uma exceção em muitos aspectos. É um construtor surpreendente e habilidoso. E, entre outras coisas, pode respirar fora d'água. Os peixes pulmonados vivem em ecossistemas que às vezes sofrem secas graves. Lugares onde todos os lagos secam. Então, sua única opção é caminhar em busca de água. Mas ele não pode caminhar longas distâncias nas suas barbatanas. Ele, sem dúvida, morreria. Ele só precisa encontrar um lugar macio no solo, onde ele pode se enterrar na lama e depois construir uma câmara de sobrevivência. A primeira coisa que o peixe-pulmão tem que fazer, no entanto, é se adaptar à mudança de meio, passando de um meio líquido para um gasoso. Enquanto vive debaixo d'água, a sua respiração é de 90% de água e apenas 10% de ar. Agora tem que inverter essa estratégia para obter o oxigênio que precisa. Tem que mudar rápido para conseguir respirar 100% de ar. E os pulmões ainda estão um pouco fracos devido à falta de uso. É um processo traumático e urgente, porque o seu maior perigo é a desidratação. E está muito quente. A sua única chance de sobrevivência é se enterrar na lama. As suas barbatanas não ajudam muito. Por isso, a sua única ferramenta é a sua cabeça. Os peixes pulmonados não escavam porque não tem nada com que escavar. Por isso, apenas se enfiam na lama, empurrando com toda a força, respirando o quanto consegue. Ele tem que se enterrar a uma profundidade segura. Talvez 30 centímetros de lama sobre sua cabeça lhe garanta umidade suficiente até que a água inunde a área novamente no próximo ano ou no ano seguinte. O peixe pulmonado nunca sabe quanto tempo a seca vai durar. Pouco a pouco, ele atinge a profundidade que seu instinto dita, mas o esforço exige mais oxigênio. Seus pulmões ainda não estão trabalhando a todo vapor e a lama está o asfixiando, já que o ar está dificilmente chegando. Ele está exausto. Respira fundo e, agonizantemente, respira de novo. Ele atingiu a profundidade que precisava. Agora, com estes espasmos do seu corpo, ele enche as paredes da câmara, tornando-o durável e criando um pequeno espaço à sua volta, para que o ar possa circular um pouco. A sua câmara está quase terminada. Agora ele vai descansar. E seu metabolismo vai diminuindo, pouco a pouco, até que seu corpo se fecha quase completamente, não consumindo nada, não sentindo nada. Quase morto.
A sua pele produzirá um muco espesso que, ao secar, o isolará ainda mais das condições externas. E assim, selado, enterrado vivo, quase como se estivesse morto, pode esperar a próxima estação chuvosa. Alguns peixes pulmonados já sobreviveram a uma espera assim por mais de 10 anos. A formiga-leão também se enterra. Antes de se tornar algo parecido com uma libélula, passa os próximos 5 anos debaixo da terra. Durante esse tempo, constrói a mesma armadilha milhares de vezes. É uma das armadilhas mais arrepiantes do reino animal. No entanto, ele não se torna mais hábil com o tempo. O manual de instruções está escrito nos seus genes, e se ele não mudar de local, seu primeiro trabalho será quase idêntico ao último. A formiga-leão sempre atira a areia para trás e, sacudindo a cabeça e as mandíbulas repetidas vezes, escava gradualmente um buraco no solo arenoso. Ele se move numa espiral perfeita, cavando um pouco mais fundo cada vez que dá uma volta. No final, o seu movimento mecânico cria um cone invertido. As paredes do cone são inclinadas num ângulo específico que varia de acordo com o tipo de substrato arenoso, a sua aderência e o tamanho das suas partículas. A temperatura e umidade também podem influenciar a firmeza da superfície das paredes do cone, em relação ao peso das vítimas da formiga-leão e a maneira como elas andam. Mas a formiga-leão sabe como garantir que a sua presa não consiga fugir. A luta não dura muito. E o mesmo lado acaba sempre ganhando. As formigas são presas que não reclamam. Para elas, a vantagem de viver em sociedade é que a morte de um indivíduo, ou de alguns poucos indivíduos, não prejudica a colônia de uma forma significativa. O que define os insetos sociais não é que um grande número deles viva junto, mas que os membros da sua sociedade cumprem papéis diversificados, de acordo com o trabalho que realizam. Entre as formigas, sobretudo, há soldados e trabalhadores. Quase todas são formigas operárias ocupadas. Os soldados são as formigas maiores. Às vezes elas também ajudam, além de ficar de guarda. Elas estão aumentando o ninho. Elas têm que remover inúmeros grãos de areia da colônia para preparar novas galerias e câmaras para mais larvas, para mais comida. Algumas feromonas, geralmente ativadas pela formiga-rainha, ordenam que as tarefas sejam realizadas de uma maneira simples. A ordem determinada pela química é infalível. A fama de trabalhadoras das formigas é bem merecida. Alguns ninhos de formiga são habitados durante anos e viram cidades complexas. O planejamento urbano quase sempre envolve a construção subterrânea, mas há muitos estilos arquitetônicos. As formigas do exército são nômades e constroem ninhos temporários que levantam e derrubam a cada dia. O material de construção é o seu próprio corpo. As formigas operárias se ligam umas às outras, das pernas às mandíbulas, para formar uma bola com várias camadas que protege as larvas e a rainha no seu interior. Elas não precisam de despensas, elas comem em marcha.
Elas fazem tudo em marcha. As formigas do exército, além de serem arquitetas acrobáticas, são engenheiras civis. A sua natureza as levou a desenvolver técnicas de construção elaboradas para construir pontes, viadutos e passagens subterrâneas. Elas unem novamente os seus corpos cada vez que se deparam com um obstáculo que bloqueia o seu caminho. Inúmeras formigas operárias cobrem o chão da selva para aumentar a velocidade da colônia toda. A formiga da madeira vermelha é outro construtor estranho dentro do mundo das formigas. Não constrói os seus ninhos no subsolo, mas na superfície, embora sempre em algum lugar numa floresta. Quando as formigas da madeira vermelha estão ativas, os trabalhadores fornecem constantemente material vegetal para o ninho, formando um enorme monte de até 1 metro de altura. Estas estruturas mantêm uma temperatura constante no seu interior. Termicamente, funcionam como ninhos subterrâneos de formigas. Mas, além disso, como nos ninhos de cupins, é mais fácil regular a sua temperatura. Ao abrir e fechar as janelas e portas, estas formigas controlam a temperatura da sua casa de uma forma simples, ajustando-se à estação do ano e à hora do dia ou da noite. As encostas íngremes dos seus montes fazem com que a chuva, que é muito comum nos seus habitats, caia sem encharcar o interior. É uma ideia que muitos outros copiaram nos seus desenhos de telhados. Cavar é provavelmente a forma mais comum de fazer uma toca. E é a mais simples. Só requer um pouco de esforço contínuo e algumas mãos com unhas ou algumas pernas ágeis e incansáveis, e saber usá-las, é claro. A experiência também é fundamental para localizar um local de construção ideal que não vai desabar na primeira oportunidade, porque senão você pode estar cavando sua própria cova. Em outras palavras, cavar é fácil, mas fazer um covil não é. Nada é fácil na natureza. E tem um problema adicional com os alojamentos subterrâneos. Muitos animais podem te achar. Se esta abelha pretende pôr um ovo aqui, vai ter que achar um jeito de despistar esta formiga batedora. Senão a sua prole não vai sobreviver. Entre os mamíferos, há várias famílias que também sabem cavar no solo. Eles não criam estruturas que se destacam pela sua sofisticação, mas alguns roedores conseguem construir galerias sem fim. São tocas que mantêm temperaturas amenas durante todo o ano. Nesses túneis, também é possível encontrar despensas longe do calor ou da chuva.
Alguns roedores armazenam até 10 quilos de sementes. E há estudos que afirmam que algumas passagens são projetadas para canalizar e desviar as torrentes repentinas de água que as chuvas podem causar. As covas mais longas e complexas também podem ser usadas, pelo menos parcialmente, como labirinto defensivo. Se os donos do covil forem seguidos, eles têm uma boa chance de despistar o predador. Esta cobra tem seguido um rastro muito claro até aqui. Mas uma vez dentro da toca, tudo cheira igualmente intenso. E a cobra está no escuro e não conhece o terreno. Os roedores estão jogando no seu campo e podem se mover mais rápido que o seu atacante. E eles têm mais do que uma saída. Embora nem sempre funcione, desta vez o construtor venceu o caçador. Em geral, não encontramos arquitetos ou engenheiros mestres entre os peixes, nem répteis, nem anfíbios, nem mesmo mamíferos. O castor, no entanto, é a superexceção entre os animais vertebrados. Estes operários esforçados são construtores muito técnicos, capazes de criar enormes obras de engenharia. Podemos pensar que seus dentes gigantes, que nunca param de crescer, ou seus poderosos músculos mastigadores, que podem derrubar qualquer árvore mordida por mordida, são suas principais adaptações evolutivas. Mas estaríamos errados. É o cérebro deles, com o qual projetam diques e represas que alteram o curso da água nos ecossistemas em que vivem. A presença de castores oferece a muitas outras espécies novas possibilidades evolutivas. E ele é apenas um roedor. Uma aranha nada mais é que um pequeno invertebrado. E, no entanto, a sua ordem filogenética é composta pelos construtores mais avançados e especializados do reino animal. Sem praticamente nenhuma capacidade intelectual, seu instinto criou uma técnica que mostra que a inteligência não é a única forma de fazer as coisas. Suas adaptações permitiram que ela se espalhe por quase todo o planeta e impediram que os insetos dominassem todos os outros tipos de animais. Todos nós devemos nossa existência às aranhas, pelo menos em parte. E elas devem seu sucesso à sua seda. Uma enorme aranha argiope está iniciando seu processo de construção. A primeira coisa que ela faz é engolir a seda da teia velha. A seda da aranha é um material biológico que é muito precioso para ser jogado fora. Digerir estes fios velhos é incrivelmente eficiente. 90% do material que a aranha engole será reutilizado na nova teia. Com suas glândulas de seda cheias,
o caçador pode começar outra teia. O primeiro passo na sua construção é preparar os tensores perimétricos que vão definir a estrutura. A orientação da teia depende das microcorrentes de ar que a aranha sente com os finos pelos que cobrem o seu exoesqueleto. A orientação da teia depende das microcorrentes de ar que a aranha sente com os finos pelos que cobrem o seu exoesqueleto. Agora, ela começa a tecer os radiais da teia. As aranhas demonstram um excepcional sentido de percepção espacial e aproveitam ao máximo os pontos de apoio à sua disposição para tecer entre elas a teia com a maior área de superfície possível. A aranha tece o seu fio de suspensão no centro da teia. É feito de seda nova, muito fina, que não é pegajosa, e é criado com uma técnica diferente que amortecerá o impacto da presa para que a aranha possa reagir e manter seu equilíbrio quando chegar a hora. Agora a aranha começa a tecer os fios que formam o padrão final. Os fios de uma teia de aranha não são todos iguais. Só estes fios estão impregnados de cola para evitar que as presas escapem. E a aranha coloca as patas em todos os radiais que não são pegajosos. Além disso, ela tem uma camada de óleo nas patas que a impede de ficar presa junto com a vítima. O intervalo entre os fios não é aleatório. A distância que a aranha deixa entre eles é determinada pela sua recente experiência com as presas que agora são abundantes no seu habitat. A seda da aranha é composta por proteínas combinadas a nível molecular, de tal forma que são mais elásticas e mais resistentes do que um fio de aço da mesma espessura. As teias de aranha são concebidas para resistir ao vento e à chuva. O orvalho da manhã revela que existe uma grande variedade de aranhas e teias de aranha. Talvez as teias orbitais sejam as mais visíveis, mas existem outras mais ou menos simétricas, com uma geometria mais ou menos reconhecível. E ainda outras com uma aparência mais caótica, mas todas elas são pura engenharia. Embora nem todas as armadilhas que as aranhas constroem sejam teias, este tipo de aranha armadeira cava tubos subterrâneos que são revestidos com sua seda.
É claro, apesar de não ser de seda pegajosa, ela mantém o solo no lugar, para evitar fricções incômodas. Também controla a umidade. Quando o buraco estiver terminado, a aranha o cobre com uma porta feita com seda pegajosa e areia. É assim que ela se esconde perfeitamente no seu covil. Ninguém pode suspeitar que alguém está à espera no subsolo. O construtor colocou fios à volta da porta para poder sentir as vibrações dos passos da sua presa ao se aproximar da armadilha. Talvez a única construção que pode rivalizar com a seda da aranha em importância seja o hexágono. O polígono que forma cada colmeia e ninho de vespas. Na realidade, vespas e abelhas não têm quase nada em comum, exceto esta forma geométrica que usam para construir seus ninhos. Ao contrário das abelhas, as vespas são insetos carnívoros com uma cintura invejável e são capazes de picar muitas vezes, não apenas uma vez. As suas construções são geralmente menores e mais simples. Os hexágonos das vespas são feitos de papel e cartão, madeira mastigada, na verdade, e são inúteis depois de uma estação. Os favos de abelhas, no entanto, podem durar décadas, quase indefinidamente. São feitos de cera, um líquido que as abelhas jovens secretam e que endurece quando entra em contato com o ar. A composição de cera pode incluir até 7 tipos diferentes de antibióticos. As bactérias não conseguem sobreviver nesse ambiente. Tanto as abelhas quanto as vespas mantêm as suas larvas nos hexágonos, mas as abelhas também as utilizam para armazenar o mel, o seu alimento. Esta figura geométrica é capaz de encaixar um maior número de células por unidade de área de superfície, reduzindo assim a quantidade de material de construção ao mínimo. Portanto, os hexágonos são as construções ecológicas mais sustentáveis. As sociedades de insetos são uma das formas de vida mais difundidas no planeta. O seu sucesso se deve em grande parte ao domínio da construção por parte dos insetos. Especificamente, as abelhas são responsáveis pela polinização das plantas de muitos ecossistemas e também de uma grande parte das culturas humanas. No entanto, também parece que estamos colocando as abelhas em grave perigo de extinção. E sem elas, o nosso mundo não poderia sobreviver como é. Talvez devêssemos reconsiderar a forma como estamos construindo a civilização humana.